Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1. Essa é o começo de uma carta do apóstolo Paulo, uma das mais importantes. Eu queria me debruçar nela com você nesta manhã, trazendo algumas verdades da palavra. Efésios 1, vamos ler a partir do 3. Diz assim a palavra do Senhor: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e sem culpa diante dele, em amor. Nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu graciosamente por meio do amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão das transgressões, de acordo com as riquezas da sua graça, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e todo o entendimento. Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, de acordo com o bom propósito que estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, no céu e na terra, na administração da plenitude dos tempos. Nele fomos também feitos herdeiros, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Esse é um texto muito profundo. Paulo não está escrevendo esse texto para qualquer um. Ele também não está escrevendo para pessoas rasas, que querem só um momentinho com Deus. Esse texto, ele é para gente que deseja ter maturidade. É um texto muito denso. E esse texto foi feito para arrancar a ansiedade de achar que tudo depende de você. Esse é um problema da nossa geração. A gente acha que tudo depende da gente. E eu acho maravilhoso porque ele começa a sua carta dizendo: Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que ele começa a carta que escreve à igreja de Éfeso. Antes de explicar qualquer bênção, ele adora. Antes de tocar em qualquer problema, ele começa: Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo não começa: Coitado de nós. Paulo começa: Bendito seja Deus. Paulo não começa dizendo: Que inferno de vida. Paulo começa: Bendito seja Deus. Isso revela que uma mente madura, uma mente de um cristão e de uma cristã, começa em Deus e não no caos. E eu pergunto: como é que os seus dias começam? Como é que você vai trabalhar? Como é que você se dirige às coisas importantes da sua vida? Se você começa o dia pelo problema, seu dia será totalmente torto. Quando você lê a carta de Paulo aos Efésios, você vai perceber que ele trata questões muito, muito sensíveis. Mas ele não tem pressa de tratar as questões sensíveis, sem que primeiro ele adore ao Senhor. Se você começa por quem Deus é, você se alinha. Pode ter pressão, angústia, gente querendo te fazer mal, mas você não perde a estribeira. Eu quero te fazer um desafio: pare de adorar o medo. Pare de adorar o medo.
Quando você acordar, faça como Paulo. Tem muita coisa para resolver, mas bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode fechar os seus olhos e repetir comigo bem alto: bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É como se ele falasse: pessoal, antes de falar da luta, eu vou lembrar quem é que reina. Antes de falar dos meus adversários, eu vou falar quem é que manda. Antes de eu tocar na minha história complicada, eu vou falar de quem escreve a minha história. Antes de pensar nas coisas que estão mudando, eu vou falar de quem não muda. É o mesmo ontem, hoje e sempre. Eu me lembro do Salmo 103, versículo 1, que o salmista incentiva você a bendizer ao Senhor. Ele fala: bendiga ao Senhor, ó minha alma, e todo o meu ser bendiga o santo nome do Senhor. Veja que ele diz: todo o meu ser, todas as partes de mim. Você precisa mudar a sua cabeça. Existe uma coisa que quando você repete, vira um vício. Tudo que você tolera vira cultura, e quebrar uma cultura é muito difícil. Porque a cultura, quando ela enraiza na gente, ela não nos agride. O novo, ele assusta, mas a cultura, a gente se acostuma a viver mal. A gente se acostuma a ter práticas ruins. E não dói. E nós temos que mudar a nossa cabeça. Paulo está dizendo: bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele continua falando em Efésios, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões de Cristo. Quando a gente vai lendo esse texto de Efésios, é riquíssimo. Olha a verdade que Paulo está falando. Fala comigo: que nos abençoou. Mais alto. Em que tempo verbal está? Passado, presente ou futuro? Abençoou. Passado. Paulo está falando: Deus não vai te abençoar. Deus não vai, talvez, fazer alguma coisa por você. Não depende se o céu está bem-humorado ou mal-humorado. Paulo está dizendo: Ele já abençoou. Já abençoou. Paulo fala que a bênção do passado já foi definida para o meu futuro. E isso é tão maravilhoso, porque existem coisas, gente, que a gente está esperando a nossa experiência de vida para entender se vai dar bom ou vai dar ruim. Existem algumas coisas que a gente fica torcendo para dar certo. E como a gente é tolo, porque é só olhar para a palavra. Você não precisa torcer, porque ainda que você não tenha vivido a experiência que você tanto quer, há uma verdade na palavra de Deus que você não pode ignorar. Você já foi abençoado. Paulo está dizendo: Ele já nos abençoou. E é triste porque tem gente implorando por coisas na igreja, fazendo campanha: Senhor, me dá, porque é pura ignorância. A Bíblia diz que Ele já abençoou. Tem pessoas chorando, dizendo: por favor, Senhor, me ouve. Ouvi o que, meu filho? Era só ler aos Efésios capítulo 1, versículo 3. Eu já abençoei você nas regiões celestiais e terrenas. Aos Hebreus capítulo 11, verso 1, o autor diz que a fé é a certeza, é a confiança daquilo que esperamos, é a certeza das coisas que não vemos. Nós não vemos, mas é real. E é por isso que nos movemos. O humano, o comum, ele sente. E quando sente, reage. Nós cremos. Nós desafiamos o mal. Nós olhamos para aquilo que não funciona e dizemos para aquilo que não funciona o que Deus já me disse: eu sou abençoado. Eu não flerto com a crise, eu piso na crise. Aí você diz: nossa pastor, eu queria ter essa força. Em você não há essa força vem pela palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu estou pregando, se você não sabia até antes desse culto, eu quero declarar esta palavra de Deus para a sua vida. Efésios capítulo 1, versículo 3, você já é abençoado. Você não vai ser abençoado, não vai ter nada que vai abençoar você. Você já foi abençoado, você só não manifestou ainda, mas já é abençoado. Deus não improvisa no futuro de seus filhos. E se não aconteceu, talvez seja porque você não se posicionou. Talvez seja porque tem idolatrado o medo, o caos. E ao invés de começar bendizendo ao Senhor, tem se perdido nas batalhas inúteis da vida. Eu me lembro de Isaías,
capítulo 46, verso 9 e 10. Porque Deus não improvisa. Deus não é bagunçado como a gente, que começa com uma prioridade, larga e pega outra coisa para fazer. Olha o que Isaías 46, 9 diz, palavra de Deus. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus. Isso aqui é resposta para alguém que está aqui. Para alguém que está muito preocupado, dizendo, eu não sei como eu saio disso. Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro como eu. Desde o início, faço conhecido o fim. Ele já sabe como vai terminar. E desde os tempos remotos, o que ainda virá. E eu digo, o meu propósito, isso é tão maravilhoso. O meu propósito permanecerá em pé. E farei tudo o que me agrada. Ele está dizendo, desde o começo, eu já sei como acaba. Deus vê o fim desde o começo. Você está vendo uma cena só. Deus já viu o filme todo. Você está chorando, dramatizando um capítulo só. Deus já viu o filme todo. Você está enxergando a sexta-feira. Deus já viu o domingo, a outra segunda-feira, a outra terça-feira. E o diabo vai perder força nesta tarde, porque esse medo que te oprime, você está chorando por conta de um capítulo, mas hoje Deus vai te fazer rir, porque você sabe que o teu final está nas mãos dele. Aleluia, aleluia, isso é maravilhoso. Porque quem governa o fim, não entra em pânico no meio. Quem governa o fim, eu não sei se você já assistiu filme com alguém, e você está vendo o filme pela primeira vez, e a pessoa com quem você está assistindo o filme já assistiu o filme, e você está vendo o vilão ali tripudiando sobre o mocinho. Tem coisas que revoltam você, e aí você olha para a pessoa que já assistiu o filme dizendo, calma, que já vai ficar bom, calma. É mais ou menos assim que acontece no céu. Você está nervoso, dizendo, essa semana a Capetolândia se levantou, essa semana está ruim demais, e Deus está dizendo, se você falasse comigo, eu ia dizer, calma, que eu já vi como vai acabar, que a unção de Deus desça sobre você nesta manhã, e que você entenda que Deus sabe como vai acabar, não vai quebrar, não vai morrer, não vai falir, não é o que parece. Deus nos escolheu antes da criação do mundo. É isso que Paulo fala em Efésios. Igreja de Éfeso, Deus escolheu você nele antes da criação do mundo. Antes de você casar, Deus já tinha te escolhido. Antes de você ter o sobrenome que tem, antes de você cometer o seu erro, ou até os seus acertos, antes de você entrar numa fase ruim, antes de alguém se apaixonar por você, Deus já tinha escolhido você. Deus já sabia. Eu não sei, mas isso me tranquiliza, porque a gente acha que Deus ele vai reagindo à nossa vida. Se a gente acerta, não. Deus já reagiu antes de tudo acontecer. Ele já reagiu. Isso revela que o propósito dele não depende da minha performance. Alguns estão preocupados com performance, mas o amor que ele tem por mim não vem da minha performance, do meu talento, vem de uma decisão soberana dele. Ele ama você, irmão. Olha, pode ser que muitas pessoas não gostem mais de você. Pode ser que tem gente que não gosta do teu jeito. E talvez nem você, algumas vezes gosta de si mesmo. Mas tem uma coisa que ninguém pode mudar. Você não é amado pelo seu talento, e nem se as pessoas dizem que você é amado. Você é amado porque Deus escolheu amar você. Esse é um fato que o diabo vai ter que engolir, querendo ou não. Eu não sou amado porque sou talentoso. Eu não sou amado porque me chamo Diego. Eu não sou amado porque sou pastor. Eu sou amado porque o soberano Deus escolheu me amar. Não depende de mim. Tem gente tentando descobrir quem é, perguntando para os outros, você vê valor em mim? Você acha que eu sou especial? Você acha que eu tenho talento? Você acha que eu sirvo para isso? Não é aceitação de grupo, gente. Não é aplauso. Não é curtida, não é seguidor. Não é cargo, não é quantas pessoas celebram você. Não começou quando você percebeu quem era. Você é amado antes. Eu me lembro de Jeremias, quando Deus o chama. Jeremias ele fala assim, eu não sou capaz, Deus, de fazer a tua obra. Eu me sinto muito pequeno, eu me sinto novo. Eu não sei falar, eu me sinto uma criança.
E aí Deus diz assim: ei Jeremias, não diga, não passo de uma criança, porque antes do ventre da tua mãe, antes, fala comigo, antes. Isso é tão poderoso, porque a gente sempre tem um depois. Pastor Diego, depois que aconteceu aquilo, eu nunca mais fui o mesmo. Depois da minha mãe, depois do meu pai, depois daquele emprego, depois daquele namorado, depois daquela fase. Mas eu quero dizer que não é sobre depois, é sobre antes. Antes do mal chegar, quem chegou primeiro foi o Senhor. Antes do trauma chegar, quem chegou primeiro foi o Senhor. Antes do teu pai saber o nome da tua mãe, quem chegou primeiro foi o Senhor. Antes de você ter medo, Deus chegou primeiro. E é isso que Paulo está dizendo: ei, igreja de Éfeso, antes quem chegou foi o Senhor. Talvez uma das maiores dores de muita gente é porque nunca se sente encaixado. Você já passou por uma fase que você fala: nossa, parece que eu não me encaixo em nada? Quem já passou? E aí a gente fica achando que o problema está na gente. Eu não me encaixo. Eu não me encaixo. Tem gente que está em drama porque não se encaixa, ou porque não se sente compreendido, não se sente lido. Mas quando eu vejo que Deus me fez antes até de formar a terra, a pergunta que eu me faço é: será que eu não me encaixo em todo lugar porque eu fui escolhido antes do lugar existir? Será que eu não me encaixo, não é porque eu estou errado, mas é porque esse lugar não é para mim? Porque eu sou mais antigo que o lugar. Você é mais antigo que o lugar. Você é mais antigo que a terra. Você é mais antigo que a situação. Você veio antes. Antes de pensar na separação das águas. Antes de ter o firmamento. Antes. E nem todo lugar é desconforto. Nem todo lugar é ruim. É só uma separação porque você não foi feito para esse lugar. Não é você para o lugar, é o lugar para você. Deus vai te dar um lugar que caiba. E eu quero dizer que nem toda derrota é rejeição. Às vezes é só uma preservação, para você entender qual é o lugar. Se você pega um peixe e coloca ele fora d'água, ele vai se debater, porque ele só sabe viver no ambiente que é dele. E algumas vezes a gente está se debatendo porque quer estar num ambiente que não é nosso, quer estar fazendo coisas que não são para eu fazer. Imagine se o peixe tiver alergia de água. Imagine se o peixe dizer: eu não quero mais ficar dentro da água, eu quero ficar num lugar seco. Você pode parar de medir a sua identidade pelos lugares e começar a medir a sua identidade pelo que sai da boca de Deus. Paulo vai dizer ainda que em amor Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos. Então, antes de existir tudo, antes da casa que eu nasci, do pai e da mãe que eu tive, antes da renda, a gente nem escolheu o país que ia nascer. Esses dias eu estava agradecendo a Deus por ter nascido no Brasil. E eu fico pensando nas pessoas que nascem, por exemplo, no Afeganistão, pessoas que nascem no Irã, no Iraque. De repente você acordou, mas seja quem for o indivíduo, todos eles foram predestinados para serem filhos. Alguns dizem: você nasceu para sofrer, você nasceu para ser uma derrota, você nasceu para ser infeliz no amor, você nasceu para ser uma tragédia. Mas Paulo olha para a igreja de Éfeso e diz: Ele, em amor, predestinou vocês para serem filhos, adotados. Deus não quer só usar você, Deus quer receber você. Deus não quer só o teu dom, um ativismo de igreja, saber aonde você vai servir. Deus não quer só empregar você numa obra, para você ser útil, bater cartão na igreja, carregar um crachá. Deus quer trazer você para perto, é o filho adotivo. E é tão interessante porque o filho biológico, a mãe, ela não tem muita escolha. Claro que tem mães que abandonam, mas o filho biológico é gerado. Agora o filho adotivo é uma escolha consciente de um pai ir lá e dizer: não, eu quero você realmente perto de mim, eu quero você aqui. E a Bíblia diz, Paulo diz para a igreja de Éfeso: Ele os amou e os adotou. Em outras palavras, você não era um filho legítimo, você não era alguém que ele precisava ter um compromisso. Ele podia deixar a gente lá, jogado numa caixa de papelão, no meio da avenida. Mas ele decidiu ir até lá,
me adotar, ir no cartório, derramar o sangue dele, pagar um preço altíssimo para dizer na minha certidão de nascimento: filho de Deus, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Eu me lembro de Romanos capítulo 8, verso 15, e eu quero declarar que enquanto leio esse texto, se houver alguma rejeição no seu coração, alguma revolta interna, eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas o Espírito Santo vai preencher cada buraco da sua alma nesta manhã, porque você não vai mais sofrer nos capítulos terríveis que está vivendo. Deus não abre mão do final que escreveu para você. Olha o que eu quero profetizar, levante suas mãos para cá. Pois vocês não receberam um espírito de escravidão, toda a escravidão sai da sua cabeça nesta manhã. Você não recebeu para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos, por adoção, por meio do qual clamamos o que, Lírio? Abba, Pai, meu Pai, grita, meu Pai. Você não é filho de chocadeira, você é filho de Deus. Levante sua cabeça nesta manhã, eu não sei o que estão falando, você é um filho de Deus. Saia dos cantos e volte a crer que você é um filho de Deus. E filho não negocia aceitação, filho descansa porque pertence ao ambiente. Tem muita gente cansada porque está trabalhando para ser aceito. Trabalhando para ser aceito. Tem muita gente cansada porque está trabalhando para ser amado, trabalhando para ser aceito. Filho não trabalha para ser aceito, filho é filho. Filho não ora para ser aceito. Filho não serve na igreja para ser notado. Filho não corre para Deus aprovar. O filho, ele simplesmente sabe que é filho. É filho. Eu me lembro de uma história, uma vez li, de um menino que ele foi adotado, depois de passar por várias casas. Muitas famílias pegavam esse menino, levavam para casa, e logo depois, em cada casa, esse menino tinha medo de ser rejeitado, de ser devolvido pela família. Então cada casa que o adotava, esse menino mudava o comportamento, para fazer de tudo, para agradar aquele que estava adotando, para que não dispensasse. Ele tentava agradar, ele tentava adivinhar o gosto do pai adotivo, da mãe adotiva. Ele tentava fazer de tudo para não errar, para tentar merecer ficar naquela casa, para tentar não ser rejeitado e jogado. Até um dia, que um dos vários pais adotivos, o pai que estava com ele naquele momento, chegou para ele e disse: filho, você não precisa mais se comportar desse jeito para ficar aqui em casa. Você está aqui porque eu escolhi você. Você não precisa mais ficar tentando me agradar o tempo todo. Eu quero que você fique. Eu quero que você more comigo. Você é bem-vindo aqui. Porque uma alma, quando tenta agradar o tempo todo, ela vai cansar, ela vai ficar exausta. Mas você não precisa, porque nunca foi sobre o seu comportamento, sempre foi pela graça de Deus. Sabe o que é graça? Efésios 2:8 diz: pois pela graça vocês são salvos. Não adianta, filho, querer agradar o pai. Nunca será porque você agrada o pai. É por meio da fé. E isto não vem de vocês. Isso é o dom de Deus. Eu sou amado não porque eu canto, porque eu prego, porque eu falo bem. Eu não sou amado porque... Não. Eu sou amado porque é um dom, é um presente, é uma graça. Eu não fiz nada para merecer. Eu não preciso ficar puxando o saco do meu pai. Ele me ama. E Paulo, ele deixa isso claro. Então eu quero declarar isso para você hoje. Por mais tenso que você esteja, receba o abraço do Espírito Santo nesta manhã. Deixa o Espírito falar com você. Eu estou pregando aqui, eu não sei o que está acontecendo dentro do teu coração, porque tem coisas que tem que ser resolvidas na presença de Deus. Ninguém vai poder resolver. E essa palavra é para levantar você daí. Paulo vai continuar dizendo, olha, em Efésios 1, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Repara num detalhe: a graça não foi dada no seu esforço, foi dada no amado. E quem é o amado? Jesus. Jesus é o amado. Isso revela que você recebe Deus firmado em Cristo, não em você.
isso é tão poderoso porque isso humilha a nossa carne. Porque a minha carne quer dizer, eu consegui, eu sou forte, eu posso. E a graça diz, não é nada sobre você, Deus te deu, Deus te deu, Deus fez. A carne quer contar vantagem, a graça produz gratidão. E tudo isso, Paulo fala, é para o louvor da glória de Deus. A minha oração é que neste culto, esse capítulo que você está vivendo não mate você. A minha oração é para que você entenda que Deus tem um plano, e quem entende que foi a graça, se torna um adorador. Quem entende que foi a graça, vai viver o que Paulo fala, ainda mais profundamente, em Efésios 1, nele temos a redenção por meio do seu sangue, perdão do pecado, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Fala comigo, redenção, perdão, mais alto, redenção, perdão. Paulo está ligando o propósito da sua vida ao sangue de Jesus. Deus já planejou um destino para você, e ao longo desse destino, Ele já deixou duas ferramentas, o sangue de Jesus e o perdão. Seu destino não é produzido por motivação humana, não é produzido por apoio de pessoas. Não, pare de se chatear por bobagem. Você está perdendo um tempo enorme. O seu amanhã não está apoiado em energia positiva ou energia negativa. O seu amanhã não é definido se alguém vai colocar um bicho morto no quintal da sua casa, ou amarrar seu nome na boca de um sapo. Não, o seu destino não está apoiado em pessoas. Paulo está dizendo, o seu amanhã está apoiado no sangue de Jesus. Eu vou acordar para trabalhar amanhã de cabeça erguida, porque eu estou apoiado no sangue de Jesus. Eu vou entrar naquele hospital porque eu estou apoiado no sangue de Jesus. Eu vou voltar para minha casa hoje porque eu estou apoiado no sangue de Jesus. Eu não estou apoiado em cara feia, eu não estou apoiado em disse-me-disse, eu não estou apoiado em conversas, eu não estou apoiado em dívidas. 1 Pedro capítulo 1 versículo 18, Pedro vai gritar algo tão poderoso: pois sabem que não foi por meio das coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. Olha o que Pedro vai dizer agora: mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem mancha e defeito. Grita comigo, pelo sangue. O inferno não pode cancelar o sangue de Jesus. O dia mau não pode cancelar o sangue de Jesus. A traição não pode cancelar o sangue de Jesus. O pecado não pode cancelar o sangue de Jesus. A culpa não pode cancelar o sangue de Jesus. Eu vou me levantar porque eu tenho o sangue de Jesus. Agora eu quero me levantar porque eu tenho o sangue de Jesus. E sabe o que Paulo fala? Que aquele que é adotado como filho, aquele que bendiga o Senhor, a Bíblia diz, está na sua Bíblia, eu li com você, ele revela o mistério da sua vontade. Sabe o que significa? Coisas que pessoas não veem, você vai começar a ver. Coisas que pessoas normais não enxergam, você vai começar a enxergar. Paulo está dizendo que aquele que entrega a sua vida, aquele que é adotado como filho, Deus revela o mistério da sua vontade. Aquilo que estava escondido, que ninguém via, você vai começar a ver. Repare no detalhe, nos revelou, significa que estava escondido, mas quando eu entendo quem eu sou, Ele revela. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas algumas batalhas não serão vencidas no seu esforço. Você vai vencer quando acender a luz. Você vai vencer quando acender a luz da sua cabeça e dizer, não é sobre o quanto eu vou suar a camisa, mas é sobre o quanto eu vou iluminar a minha mente. É sobre o quanto eu vou entender quem eu sou diante de Deus. É mudar a postura, é mudar o jeito de viver, é mudar o jeito de agir, é mudar as palavras. Porque agora eu não ando como um bastardo, eu não ando como uma porcaria, eu não ando como um coitado, eu não ando como um revoltado, eu ando como um filho adotado, que agora verá mistérios de Deus para a minha vida. Oh meu Deus do céu, Oséias capítulo 4 verso 6, o profeta grita que o povo de Deus é destruído por falta de conhecimento. Quando eu estou sem os mistérios de Deus, eu vivo debaixo do que sinto. Mas quando Ele revela seus mistérios, quando eu adoro, eu não vivo mais do que acho, eu vivo do que a palavra diz. Tem gente pedindo mudança de cenário sem acender a luz. Hoje, acenda a luz da sua mente. Lembra que esse capítulo não é o fim. O diabo está dizendo, é assim que vai terminar, é assim que vai terminar, nada vai mudar. E Deus está dizendo, filho, antes de tudo existir, eu já sonhei com você, e eu já escrevi o final da tua história. Aleluia! Aleluia! Paulo continua dizendo, ele vai dizer que ele revela os mistérios. Tudo isso eu li para você em Efésios 1. Ele revela os mistérios. E fala comigo, todas as coisas vão convergir em Cristo Jesus. É lindo porque todas as coisas, ele diz, todas as coisas celestiais e terrenas, tudo que é no céu e na terra, vai ter uma forma de encontrar o que Ele sonhou para você. Isso é tão maravilhoso, porque Paulo não diz algumas coisas,
ele fala todas as coisas. Revela que nada está fora do alcance de Cristo. Até mesmo os dias mais horríveis, a sua dor não está solta, o seu desemprego não está solto, o câncer não está solto, o filho não está solto, o choro não está solto, teu marido não está solto, a tua história não está solta, o teu passado não está solto, o teu presente não está solto, o mundo não está pendurado por acaso e a gente fica torcendo, cruzando os dedos. Não, Paulo está dizendo, todas as coisas vão convergir em Cristo Jesus, para cumprir aquilo que o Pai sonhou para você. Todas as coisas, eu quero declarar que nada vai ser desperdiçado, nenhuma lágrima vai ser desperdiçada, nenhuma dor vai ser desperdiçada. Eu quero declarar que nenhum dia horrível vai ser desperdiçado. Eu quero dizer que nada vai ser desperdiçado. E você não precisa saber como, você só precisa acreditar no que eu estou pregando aqui, porque Deus tem um jeito especial de conectar todas as coisas. Nada vai ser desperdiçado, não se revolte, nada vai ser desperdiçado. Não fique nervoso, nada vai ser desperdiçado. Deus tem um jeito de conectar todas as coisas, as mais amargas, as mais doces, as mais legais, as mais chatas, as mais doentes, as mais sadias. Não vai desperdiçar nada. Deus vai conectar tudo, você não vai perder nada. Não sustenta nada no acaso. Deus tem o domínio da história, o domínio da história. E aí eu encerro chegando no verso 11, quando ele diz que nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o seu propósito. Todas as coisas, não algumas coisas, segundo o propósito. Fala comigo, Deus não improvisa. Não, Ele não improvisa. Deus não improvisa. Eu me lembro de Romanos 8, verso 28. Texto clássico. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados para o seu propósito. Não diz que todas as coisas são boas. Não. Tem coisa que dói, tem coisa que é injusta, tem coisa que é dura, machuca mesmo, perde. Mas a fé madura não é aquela fé que diz, nossa, tudo é lindo na minha vida. Isso não é coisa de fé madura, isso é coisa de fé ingênua. A fé madura diz, Deus trabalha naquilo que eu não gostei. Deus trabalha naquilo que eu não gostei. Você crê que Deus trabalha naquilo que você não gostou? Você crê que Deus tem planos para aquilo que você não gostou? Ou você acha que a Bíblia está mentindo? Porque a Bíblia está dizendo que todas as coisas vão convergir para Deus cumprir o que planejou para você. Todas as coisas. Todas as coisas. Isso me faz dormir. Isso me faz voltar a ter fome. Isso me faz sair desse culto aqui hoje, e se eu não tiver feito almoço, eu vou comer um Big Mac. Isso me faz ser uma pessoa mais doce. Isso me faz ser uma pessoa mais amável. Isso me faz ser como José, lá em Gênesis capítulo 50, verso 20. Quando ele olha para os irmãos que jogaram ele num buraco. E ele olha para os irmãos e ao invés de mandar matá-los, ele está por cima da carne seca. Ele fala, ei manos, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o planejou para o meu bem, para a vida de cada, para que a vida de um numeroso povo fosse salva. José está falando, o mal que vocês fizeram para mim, está tudo bem, Deus convergiu para eu chegar onde eu estou aqui hoje. Você entende? Porque quem entende que o final da história está em Deus, você não fica magoado, você não fica chateado, porque Deus tem um jeito de fazer tudo convergir de novo. Não perca a sua bênção. Deus é tão soberano que Ele não vai desperdiçar nenhum mal que te fizeram. Deus é tão poderoso que Ele não vai desperdiçar nada. Existe um tipo de soberania que fortalece você. Agora escute, para eu encerrar. Soberania não é passividade. Eu não estou pregando aqui para você chegar em casa, sentar no sofá e dizer, está tudo definido, Deus vai fazer tudo, e eu não preciso fazer nada. Não. Paulo não escreveu isso para gerar uma preguiça em você. Não. Ele escreveu isso para produzir segurança. Eu vou continuar fazendo, eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar vivendo, mas eu estou seguro, porque eu posso descansar em Deus. Eu posso descansar. Esses fantasmas que querem entrar na minha cabeça não vão entrar, porque Deus controla tudo. Chega de andar como um doido. Chega de ficar ouvindo vozes. Chega de ficar dialogando comigo mesmo, pensando bobagens.
chega. Minha alma quer controle, minha mente quer controle, meu espírito quer controle, e eu vou entregar o controle ao Senhor. Deus fez todas as coisas segundo o seu propósito, então eu só vou descobrir o que Ele espera de mim nessa minha fase, e viver um dia após o outro. Eu não sei para quem eu estou pregando aqui, mas calma, descansa, volte a acordar dizendo: bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Volte a viver, lembrando que Ele já predestinou antes de tudo. Só coloca o trem no trilho, que o trem chega na estação. Põe o trem no trilho, volte a adorar, volte a entender que você não está solto. Há uma palavra que permeia o seu coração todos os dias. E lembra que Deus já assistiu o filme todo do capítulo que você está vivendo. Deus já assistiu, e quem já viu o filme todo te ama. Por isso que Ele está sentado num trono, dizendo: está consumado. Eu já escrevi cada capítulo, eu já escrevi. Essa fase não vai te matar. Volta a se esquentar na presença, volta a adorar na presença, volta a olhar para o trono, volta a crer, volta a confiar. Deus não está nervoso com a sua segunda-feira, porque Ele conhece a sua segunda-feira. Você está preocupado com o abril, Deus está de boa, porque Ele já viu como é que está o teu abril. Deus já sabe como você vai terminar esse ano. Deus já sabe como vai ser 2027, 28, 29, 30. E o que eu vou fazer? Eu vou descansar, eu vou adorar. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Segunda-feira, bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Naquele hospital, bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. No meio do desemprego, bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. No resultado do exame, bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Você pode se colocar em pé um instante. Fala comigo: não é o fim. Não é. Nós vamos orar por isso. Primeira dica que eu vou te dar para essa semana: troque desespero por adoração. Troque o desespero pela... vai adorar. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entendi. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não entendi. Não caça assunto. Vou te falar uma coisa: tudo que você procura, você acha. Procure morte, você achará morte. Procure vida, você achará vida. Procure paz, você achará paz. Procure confusão, você achará confusão. Aquilo que você procura, você acha. Procure presença de Deus, que você verá a glória em todos os cantos da sua vida. Segunda coisa: pare de interpretar sua vida pelo que você está vendo hoje. Pare de interpretar. Sua vida não é hoje. Eu não sou hoje o que fui ontem. Eu não sou. Se alguém conheceu você há 10 anos atrás, essa pessoa vai ter que te conhecer de novo, porque você não é mais aquela pessoa. Eis que tudo se passou, Deus fez novas coisas. Então pare de olhar para você hoje, porque daqui 10 anos você vai ser alguém completamente diferente. Deus tem coisas novas para fazer. Deus tem coisas novas para gerar. Se Deus governa o seu fim, você não vai entrar em pânico no meio. Se Deus governa o seu fim, você não vai entrar em pânico no meio. Repita comigo: se Deus governa o meu fim, eu não vou entrar em pânico no meio. Olha para o seu irmão e fala: se Deus governa o teu fim, você não vai entrar em pânico no meio. Por que você está em pânico se Deus governa o seu fim? Por que você está arrasado se Deus governa o seu fim? Eu sei como vai ser o meu fim. O meu fim vai ser no arrebatamento. Se eu estiver morto, a minha sepultura vai abrir e eu vou ressuscitar. Se eu estiver vivo, o alarido do céu vai tocar e eu vou subir. Eu não vou entrar em pânico, porque Deus conhece o meu fim. Eu não vou ficar sem comer. Hoje eu vou comer um almoço maravilhoso, porque Deus conhece o meu fim. Hoje eu vou dar bom dia para todo mundo, porque Deus conhece o meu fim. Vão virar a cara para mim, mas eu não vou virar a cara para ninguém, porque Deus conhece o meu fim. Eu vou entrar naquele hospital, Deus conhece o meu fim. Deus conhece o meu fim. Quantos podem adorar, porque Deus conhece o seu fim? Quantos podem falar em mistérios com Deus, porque Deus conhece o seu fim? Deus conhece o meu... Fecha os teus olhos agora. Para de entrar em pânico no meio e comece a adorar ao Deus que conhece o seu fim. Ele sabe como vai acabar. Homens desprezam, Ele não despreza. Homem abandona, Ele não abandona. Deus conhece o meu fim. Deus conhece o meu fim.
confiei, virão montanhas, virão desafios, mas Ele conhece o meu fim. Deus conhece o meu fim. Deus conhece o meu fim. Eu sei que Ele conhece o meu fim. Que a paz tome o seu coração. Feche os olhos. Eu oro para que a paz tome o seu coração. Eu oro para que o Espírito Santo tome a sua mente. Feche os olhos. Eu oro para que você tenha um encontro com a certeza e a segurança. Eu oro por segurança. Segurança. Você está assustado porque está se sentindo inseguro. Você está assustado porque acha que está perdendo as coisas. Você está assustado porque acha que não tem domínio mais. Hoje Deus está te dando segurança. Você vai voltar para casa seguro. Você vai voltar para casa segura. A tua vida não está solta. Deus sabe o que está fazendo. Você tem que confiar nele hoje. Você tem que depositar nele a sua confiança. Feche os olhos. Deus está colocando segurança no teu interior hoje. Segurança. Ele está dizendo: confia em mim. Eu sei os próximos capítulos. Eu tenho uma virada para você. Confia em mim. Você não é qualquer um. Você não é escravo. Você é meu filho. Eu te adotei. Eu te escolhi. Eu te trouxe para perto. Muito mais do que fazer coisas na igreja. Eu te quero perto de mim. Eu te quero ao meu lado. E eu te darei a alegria que você precisa. Eu te darei a força que você precisa. Eu te darei o domínio que você precisa. Eu te darei sabedoria. Enquanto eu estou orando por você, vai glorificando. Enquanto eu estou orando por você, eu quero orar mais. Eu quero abençoar você mais. Eu quero liberar mais palavra. Eu quero liberar segurança no teu trabalho. Você que está aflito no trabalho, Deus te dará segurança. Porque quem põe o pão na mesa é o Senhor. Vai dando glória. Eu quero liberar segurança no teu casamento. Esse casamento Deus te deu. Esse casamento não vai acabar. Deus te dará segurança. Deus te dará estratégia. Eu quero declarar segurança no teu corpo. Esse corpo doente, esse corpo aflito, você não verá a morte, você verá a cura. Eu declaro segurança. Deus já viu como acaba. Eu declaro segurança para os teus filhos. Teus filhos não serão perdidos. Teus filhos serão salvos. Salvos pelo nome de Jesus. Espírito Santo, Espírito da vida, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, nós amamos o Senhor. Recuperamos a nossa identidade. Cura as pessoas, meu Deus. Cura, Senhor. Cura, Senhor. Cura, meu Deus. Cura, faz o que eu não posso fazer. Liberta essas pessoas. Liberta, faz a tua obra. Faz a tua obra. Que bom que você chegou até o final desse sermão. Eu espero de verdade que Deus tenha falado com você e transformado algo no seu coração. Mas não é só ouvir não. Agora é hora de colocar em prática tudo que você recebeu nesta pregação. Obrigado a todos que têm semeado nesse canal, falado do canal, vocês são uma grande família. E além dos sermões, nós temos de segunda a sexta o Pensiore, todos os dias à meia-noite o Clamor da Madrugada e aos sábados a Devocional do Metanoia. Você é muito bem-vindo aqui e eu espero você no próximo sermão. Até lá!